pela presença de cada um de nós nessa noite. Nós tivemos aí um final de semana e quantos temas importantes. Eu não sei se vocês acompanharam todos. Quantos temas importantes nós tivemos aí, quantos conselhos, quantas dicas, né? Quantas mensagens importantes. E hoje eu quero estender mais uma mensagem, né? Essa mensagem aqui, ela foi feita ontem à tarde, lá no encontro de casais. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 28. Aí, se der de apagar aqui na frente, eu acho que ficava melhor, né? Vou apagar aqui para ficar mais legível. Aí, agora ficou legal. Gênesis 1. E o verso 28. Está aqui na tela, mas se você puder procurar na sua Bíblia também. Esse é o texto que nós iremos usar. É interessante que a Bíblia, cada texto bíblico, ele é uma fonte inesgotável, né, irmãos? Assim, a gente lê o texto várias vezes, cada vez que você lê, você tira uma lição, né? Eu jamais imaginaria que esse texto aqui, ele teria a ver com missão. Todos acharam? Feche seus olhos. Querido Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós estudarmos mais uma vez a Tua Palavra aqui na Igreja Leão de Judá. Perdoa os nossos pecados, o mesmo Espírito que inspirou a Santa Palavra, que Ele possa nos ajudar a entender também essa noite. No nome de Jesus, amém. Gênesis 1, 28. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então nós podemos perguntar: o que o cumprimento da missão tem a ver com a felicidade e a realização da família? Muito bem. Para a gente responder, para nós respondermos essa pergunta, é necessário então que nós possamos analisar alguns aspectos importantes relacionados à família. Vamos lá. Qual que era o propósito de Deus? Deus, Ele criou todo o ambiente, né? Criou os céus, a terra, a atmosfera, o ar, a água, os animais que rastejam, os animais do mar, os animais que voam, todo um universo com planetas e tudo, mas Deus tinha um objetivo com tudo isso. Qual era o objetivo de Deus? Criar a humanidade. Vamos lá então. O livro de 1 João, capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor, certo? Então, Deus, Ele é amor na sua essência. Como diz um grande amigo meu, nós nos batizamos juntos, ele e a esposa dele, e vocês não conhecem. Ele esteve com vocês esses dias. A irmã Vera, o irmão Carlos Lima. Vocês sabiam? Nós nos batizamos juntos. No mesmo tanque, no mesmo dia, nós nos batizamos ali. E tinha uma quarta pessoa, que eu não me lembro quem é, ele também não lembra, a esposa também não lembra, eu acho que era um anjo que estava ali dentro. Nunca mais nós vimos. Mas como diz o meu amigo Carlos Lima, Deus é amor em sua essência, ele fala que Deus, o DNA de Deus é amor, né? Então, Deus é amor, todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Deus é amor, o homem e a sua esposa, os seres humanos, eles são o alvo do amor de Deus, ou seja, nós somos receptores do amor de Deus.
E como receptores, nós precisamos compartilhar com as outras pessoas o amor de Deus. Deus é amor, somos receptores, somos o alvo do amor de Deus, nós recebemos o amor de Deus e precisamos compartilhar com outras pessoas, porque se nós ficarmos só para nós nos tornamos egoístas, e esse não é o plano de Deus, porque Deus disse: crescei e multiplicai-vos, né? Por que Deus criou a família? Podemos responder levando em consideração as duas instruções dadas ao primeiro casal: crescer e multiplicar. Deus criou o primeiro casal e ele deu duas instruções para ele: crescer e multiplicar, né? Ontem na minha fala, no encontro de casais, eu falei assim que os maranhenses, quem é do Maranhão aqui? Primeira igreja no mundo que não tem um maranhense. Faltou, né? Quem? Mas deve ter. Lá na Bolívia, lá onde eu estudei, era cheio de maranhenses. Na Bolívia, o Maranhão invadiu o mundo. Mas, como eu dizia ontem, lá no Maranhão, eles levam muito a sério a questão do crescer e multiplicar. Porque assim, é uma casa, né, pequenininha, assim, bem simples, com uns 14, 15, 20 filhos, né? E é assim, eles levam a sério. Crescer e multiplicar. Vamos lá, o crescer. A família é um organismo vivo que necessita de muitos nutrientes para crescer. Por isso, todos se envolvem de maneira interna para prover os recursos que contribuem para esse processo. Famílias fortes emocionais, vamos lá. Famílias o quê? Fortes emocionais, certo? Vamos lá. Famílias o quê? Emocionais. Ponto. Calma aí, ponto. Esse é o primeiro ponto. A família tem que ser forte e emocional. Muito bem. Mas a família também tem que ser o quê? Cadê? Espiritualmente. Então a família forte emocional e espiritualmente, ela pode passar sem muita dificuldade para o segundo passo da orientação de Deus. Vejam, então o primeiro passo, a família, ela tem que ser forte emocionalmente e também espiritual, certo? Se ela tiver isso bem balanceado, então ela está apta para o segundo passo, que é multiplicar. E para multiplicar, o crescer é para dentro e o multiplicar é para fora. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? O crescer é o seu ambiente familiar, é o crescer para dentro. E o multiplicar agora é levar a mensagem para os de fora. Vocês estão entendendo? Então, os dois estão intimamente interligados, o crescer e o multiplicar, pois crescemos para multiplicar e só multiplicamos quando crescemos. E aqui eu quero trazer um outro ponto com relação aos pequenos grupos. Os pequenos grupos. Os pequenos grupos, ele é um ambiente familiar. E os irmãos, eles se apergam tanto no ambiente familiar, que quando ele chega no ponto de multiplicar, dividir esse pequeno grupo, eles não querem. Não é verdade? O pequeno grupo, ele tem que ter ali no máximo 12 pessoas. A partir daí, ele já tem que multiplicar para formar um outro núcleo e lá multiplicar também. E depois multiplicar para outro, multiplicar para outro, multiplicar para outro. O detalhe é que os irmãos, eles não querem sair do organismo. Eles não querem desmembrar. Eles se amam tanto que não querem desmembrar, né? Porque eles são o alvo do amor de Deus. Eles são eles recebem, são receptores do amor de Deus. Então eles se amam tanto que eles não querem dividir o pequeno grupo. E esse não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que o pequeno grupo ele chegue a um ponto que esteja maduro e ali ele compartilha, ou seja, ele divide para o outro, porque ele precisa crescer e multiplicar, certo? Então, só conseguimos isso quando nós crescemos, só conseguimos multiplicar quando nós crescemos.
da curva, tá? É um ponto fora da curva, tá? Mas ele serve para todo o ambiente familiar. O Acácio, com a sua esposa, tem ali 2 meninos, né? Ali ele insere o amor de Deus para os filhos, para a esposa, ele como sacerdote do lar, né? E depois a família já começa a levar a mensagem para outra família. A primeira família recebeu do Senhor a ordem de crescer e multiplicar. Quando uma família cresce, seus galhos se expandem, oferecendo sombra e proteção para todos da família, os que estão em seu entorno. Então, uma família que cresce dentro dos planos de Deus, naturalmente vai oferecer ajuda e proteção para aqueles que rodeiam. Nesse ponto, podemos responder ainda que, inicialmente, que as famílias foram criadas para transmitir e reproduzir sua essência no jardim em que estão plantados. Onde é o jardim que você está plantado? Onde é o jardim que você está plantado? O jardim que você está plantado é na tua casa. É a tua casa. O organismo agora, esse organismo vivo, né? Ele, recipiente do amor de Deus, recebe o amor de Deus, porém agora ele precisa compartilhar com o outro. O crescimento é indispensável, mas a multiplicação é proporcionalmente importante. São 2 atividades que devem nortear o propósito da família pensada por Deus. Olha esses meninos aqui, ó. A família de Noé. Noé pregou quanto tempo? 120 anos, mais ou menos, né? O povo não quis saber. Aí veio o dilúvio, né? E o povo não quis saber, mas a família dele foi salva. A família dele foi salva, certo? Quantos se salvaram no dilúvio? 8 pessoas, 7 filhos e mais Noé. 6 filhos, a esposa e Noé. Agora veja, é fundamental então, irmãos, que nós analisemos o resultado de ação da família de Noé. Essa família confiou em Deus e seguiu os planos de Deus. E como resultado, salvaram a sua própria família e salvaram toda a raça humana. Por quê? Como que eles salvaram toda a raça humana? Porque eles foram os responsáveis por perpetuar a humanidade depois do dilúvio. Olha que interessante. Ele salvou a família dele, né? Salvou a família dele, e agora, como responsável por perpetuar as outras famílias, ele deu seguimento. E hoje você está aqui. Vocês sabiam disso? Agora entra em cena uma atividade muito importante no núcleo familiar. Devemos estar empenhados em salvar os membros de nossa família, certo? Sim ou não? Porém, temos também a responsabilidade de salvar os membros de outras famílias. Toda família que tem Jesus também tem uma missão, que é o quê? Salvar. Toda família que tem Jesus tem uma missão de salvar. Você tem Jesus na sua família? Sim ou não? Sim. Então você tem uma missão também. A missão de levar a mensagem para outras famílias. Veja a família de Abraão. Abraão foi chamado por Deus para ser o pai de muitas nações. Ele recebeu uma bênção especial, mas essa bênção não era somente para ele. Sua responsabilidade era compartilhar com toda a humanidade. E esse homem foi abençoado para abençoar. Os planos de Deus só iriam ser cumpridos em Abraão e em sua descendência caso ela a repartisse com os demais. Outra vez Deus ensina lições práticas ao ser humano, que o que Ele nos dá é duradouro e que deve ser sempre compartilhado para que assim permaneça, assim como Noé, perpetuando. Nem todos podem ir às terras missionárias estrangeiras, mas todos podem ser missionários entre aonde, irmãos?
familiares e vizinhos. Há muitas maneiras pelas quais os membros da igreja podem dar a mensagem aos que estão ao seu redor. Uma das maneiras mais bem-sucedidas é o viver cristão prestativo, altruístico. Os que estão travando a batalha da vida com grande desvantagem podem ser refrigerados e fortalecidos por pequeninas atenções que nada custam. Serviço Cristão, página 158, a senhora White diz: nossos lares devem ser postos em ordem. O que precisa ser posto em ordem? O nosso lar. Assim como nos cumpre fazer fervorosos esforços para interessar todos os membros da família nos empreendimentos missionários. Nós precisamos aqui, cumpre-nos fazer fervorosos esforços para interessar quem? Para interessar quem? Todos os membros de nossa família. Ou seja, vocês ora por aquele membro da família, quem sabe que não aceitou a Jesus ainda, ou que está afastado da igreja, mas você tem que fazer fervorosos esforços para quê? Vamos lá, fervorosos esforços para quê? Eles possam o quê? Se interessar. E como que você vai fazer isso? É só vindo para a igreja? Não, você não pode ser crente só na igreja. Você tem que ser crente na igreja, lá na escola, lá no seu trabalho e principalmente dentro do lar. Porque é dentro do lar que todos conhecem a sua identidade verdadeira. É dentro do lar que os nossos familiares conhecem o nosso CPF. Então, se eu digo que vivo a Cristo na igreja, eu tenho que viver a Cristo em casa. Com o meu testemunho, eu vou alcançar os meus familiares, pregando para ele, não somente pregando o amor de Deus, mas vivendo o amor de Deus, sendo fiel ao amor de Deus, cumprindo tudo aquilo que Deus me propõe. E Deus falou: cresçam, multipliquem, seja um missionário. A casa que diz que ama Jesus, ele tem uma missão. Qual é a missão? Nós vimos agorinha. Qual é a missão? Salvar. Primeiros de Jerusalém. Quem são de Jerusalém? Primeiros de Jerusalém. Quem são de Jerusalém? Os de Jerusalém são de casa. E depois? Primeiro em Jerusalém e depois aonde? Não. O texto bíblico diz assim: primeiro em Jerusalém e depois? Não, irmãos. Bora para o texto bíblico. Coloca o texto bíblico que é, Cássio. Nós devemos pregar primeiro em Jerusalém, depois em Samaria e até onde? Os confins da terra. Primeiro em Jerusalém. Quem é Jerusalém? A nossa família. Samaria, os de fora da nossa família. Os confins da terra, os mais distantes. Entenderam? Jerusalém é a tua família. As famílias foram chamadas para seguir e expandir os planos do reino. Qual é os planos do reino? Se eu digo que sou de Jesus, se a minha casa é de Jesus, eu preciso o quê? Levar Jesus para outras pessoas. Expandir os planos do reino de Deus. E sua verdadeira alegria está quando cumpre a alegria de quem? A verdadeira alegria está quando cumpre as orientações do Senhor. Salmo 1, verso 2. Uma família só é plenamente feliz quando é missionária. Sua família é feliz?
Uma família só é o quê? Plenamente feliz quando ela é missionária. Então, meus irmãos, sejamos uma família plenamente feliz. Vamos cumprir a missão de pregar o Evangelho. Aqui tem um compromisso. E eu vou ler aqui o compromisso. Preste atenção no compromisso. Eu vou ler o compromisso e você vai acompanhar comigo. Só em pensamento, não precisa repetir. Tá bom? Acompanhe em pensamento. Eu vou ler o nosso compromisso. Vamos lá. Acompanhe em pensamento. Diante de Deus e da comunidade da fé, de Deus e a comunidade da fé, somos nós, assumo o compromisso de fazer da minha casa, que é o alvo do amor de Cristo, uma família em missão, cumprindo os propósitos de Deus ao criar a humanidade, crescer e multiplicar. Quero, diante de Deus, juntamente com meu cônjuge, assumir a responsabilidade, assim como Noé, salvar toda a família e trabalharmos juntos para salvar outras famílias. Reconheço que assim como Deus abençoou a família de Abraão para que eles fossem instrumentos de bênçãos para outras famílias, vamos organizar o nosso lar para empreendimentos missionários para expandir o reino de Deus. Prometo seguir aprendendo, cuidando e ensinando para que minha vida e meu legado reflitam o caráter de Cristo e inspire outras famílias a fazer. Toda família que tem Jesus tem uma missão que é salvar. Diante desse compromisso, você aceita? Levante sua mão se você aceita esse compromisso com Deus. Veja, esse compromisso não é comigo nem com a Cássio, é com Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Papai do Céu. Querido e amorável Deus, obrigado, Senhor, porque nós somos o alvo do Teu amor, nós somos o recipiente do Teu amor. Porém, ó Deus, nós não podemos, de forma alguma, guardar esse amor somente para nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, com o Teu poder, com o Teu Santo Espírito, a compartilhar esse amor com outras famílias da terra. Nós crescemos como família e precisamos multiplicar para atender esse chamado de Deus, crescer e multiplicar. A missão da família de pregar o Evangelho a outras pessoas. Essa igreja, ela está em pleno momento de evangelismo, onde nós temos o obreiro bíblico visitando as famílias, mas que, ó Deus, não recaia somente sobre ele, que nós possamos nos envolver nessa missão também de salvar pessoas. Pai querido, derrama sempre o espírito de missão sobre as famílias dessa casa. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe.